Olá, obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui seguindo o canal do Tarodor. E vamos iniciar mais uma entrevista do programa de afiliados do Tarodor. Hoje com Andressa Bortolasso. Oi, Andressa, tudo bem? Oi, Manuela, tudo bem? É uma alegria estar aqui. Que bom ter você com a gente. A Andressa faz parte do programa de afiliados, como vocês já sabem. É um programa onde os alunos da Nelise, com mais de 300 horas de estudo, podem oferecer os serviços através das plataformas do Tarodor. E a Andressa vem fazendo um trabalho muito legal com florais de bar. Mas, Andressa, eu queria que você começasse contando para a gente sobre a sua jornada e como você conheceu o trabalho da Nelise Carbonari. Então, eu comecei a minha jornada de autoconhecimento, mais especificamente em 2018, quando eu comecei a praticar yoga e fiz formação de professores de Kriya Hatha Yoga. E senti que faltava ainda complementar alguns aspectos. E em 2020, então, com a pandemia, surgiu a oportunidade de começar a participar do grupo da Nelise, né? Então, por indicação de uma pessoa próxima. E foi a própria Nelise que, em uma das jogadas, começou a despertar para que eu olhasse para esse lado dos florais, que eu até então não imaginava que fosse me encantar tanto Que assim. interessante! Então você não trabalhava com florais antes disso? O tarô Não, te levou para os florais. exatamente. A minha área de formação e de atuação sempre foi muito técnica, muito na área da administração. Né? E com essa jornada de busca do autoconhecimento, de busca de técnicas, e com esses toques da Nelise que eu fui me encontrar com os florais. Engraçado, né, Andressa? Porque a pandemia, apesar de ter sido um momento difícil para todo mundo, ela fez a gente olhar para dentro, né? E questionar até muitas coisas que a gente vinha fazendo, se era o caminho, o tempo sozinho foi bom de forma geral para muita gente. E acabou mudando os caminhos de muita gente para melhor, eu acredito, né? É E verdade. eu vejo pelo seu exemplo como isso aconteceu. Eu acho que para mim também eu tive uma reflexão muito profunda e eu tive até que eu também sou dessa área de administração, de marketing, e eu também tive que repensar até mesmo o trabalho de marketing, né? Então foi uma descoberta muito legal. Mas conta para a gente, então, sobre o trabalho de florais. O que você está fazendo, o que é diferente no seu trabalho, o que você oferece? Então, eu comecei a usar os florais, né? E aquilo começou a fazer sentido para mim. Eu comecei a notar os resultados e comecei a buscar conhecer mais, né? E fui me encantando por esse sistema. Eu atuo com o sistema do Dr. Bach, né? Então, que justamente visa trabalhar nesses estados mentais e emocionais e atua muito por meio da escuta ativa do que o cliente traz, né, para identificar essas principais emoções que estão ali gerando esses desequilíbrios na sua vida. Muito legal. E para quem não conhece Bach e não conhece os florais, você pode explicar um pouquinho? Claro, o Dr. Bach, então, ele era um médico e pesquisador inglês, que lá na década de 30, então, ele teve esse anseio de buscar na natureza formas mais que não fossem conflitar, né, com outras técnicas, com outras práticas, que não fossem trazer nenhuma toxicidade para as pessoas, mas que fossem auxiliar na origem das enfermidades, né? Porque para o Dr. Bach, a doença física ela começava num desequilíbrio dos estados emocionais, quando a gente está desconectado com aquela nossa essência, com aquilo que verdadeiramente somos, né? Que é o que ele trazia. Então ele começou a buscar e foi identificando a partir então de flores silvestres, né? Esses florais que tinham essa vibração que nos auxiliavam a fortalecer essa emoção positiva que já existe em nós. Muito interessante mesmo. E os florais, eles substituem
a medicina tradicional ou até a homeopatia, ou são complementares? Não, de forma alguma, né? O tratamento com a medicina tradicional ele deve ser feito. Esse é sempre um acompanhamento feito com o médico ou com o profissional da área. Mesmo nos casos de depressão, isso é feito o tratamento com o psiquiatra, né? O terapeuta floral, ele não substitui, ele é um complemento para auxiliar, então, a pessoa a lidar, a identificar as emoções, a conseguir lidar melhor com essas emoções, e ele vai, então, é justamente isso, é um complemento para a medicina tradicional. Entendi. Legal, uma terapia alternativa complementar. Exato. Isso mesmo, muito bom. E me fala como que é a sua consulta. Então, se eu vou hoje no site e falo, quero uma consulta com a Andressa, como que é? Como funciona? A consulta, então, ela consiste em mais ou menos 1 hora de duração, e a gente pratica o que a gente chama de uma conversa estruturada. Então, o cliente vai trazer, né, vai me contar um pouquinho sobre ele, vai trazer a sua demanda, vai dizer o que está incomodando naquele momento, e eu vou ouvindo e vou fazendo algumas perguntas para auxiliar a compreender melhor, a identificar melhor como que ele está se sentindo, né? O que aquilo, o que aquela situação gera nele. E aí, então, a partir disso, eu vou sugerindo para ele alguns florais e ele vai fazer essa decisão junta, né? Eu vou dizer, olha, existe esse floral que atua nisso, existe outro, o que você acha? Faz sentido para o que você está sentindo? E aí, então, ao final da consulta, a gente vai chegar na fórmula personalizada para aquele momento, para aquele cliente. Muito legal. E o problema se resolve em uma consulta ou precisa de follow-up de tempo em tempo? Como que é? O ideal é que a gente faça pelo menos mais uma consulta de reavaliação depois, né? O frasco do floral vai durar em torno de uns 20 dias. A pessoa muito provavelmente já vai notar as diferenças, né? Tem situações mais arraigadas que talvez demandem um pouco mais de tempo, mas por que é importante essa reavaliação? Para a gente justamente avaliar, porque o Dr. Bach já trazia essa questão de a gente trabalhar no efeito de descascar a cebola, ou seja, a gente vai trabalhar na emoção que está mais aparente, e a partir disso é muito possível que outras emoções que estavam mais profundas comecem a aparecer. E aí, por isso é importante, então, a gente fazer esse acompanhamento para que a gente possa começar a atuar nessas outras emoções que, na verdade, daqui a pouco estavam startando essas primeiras que foram identificadas, entende? Entendo, faz sentido. Né? Às vezes o que está mais aparente não é a raiz do problema. E aí, quando você vai Exato. limpando a casa, né, que você encontra onde está realmente a raiz, o ponto de amargura, onde tem que ser trabalhado na realidade. Muito Exato. legal. Poxa, muito, muito rica essas informações que você está trazendo, Andressa. Então, se você puder dar uma dica para as pessoas que estão aqui assistindo, para os nossos seguidores, qual é a dica que você deixa para a gente hoje? A minha dica é para investir em autoconhecimento. Não tem informação mais rica, mais preciosa, seja com a forma, com o método que fizer mais sentido, mas que sim, se a pessoa tiver a oportunidade de conhecer o método da Nelise, para mim, né, fez grande sentido, me auxiliou, né, e me auxilia nessa caminhada. Então, mas é isso, investir em autoconhecimento. Muito legal mesmo. Então, hoje vocês conheceram a Andressa e eu peço para vocês entrarem no site do Afiliados, que está o link aqui embaixo. Aproveita, se você não subscreveu no nosso canal, subscreva-se, dê um like e acompanhe a gente para uma próxima entrevista. Andressa, obrigada. Obrigada, Namastê. Manuela. Namastê. Tchau, tchau.